troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já. Amados irmãos, amadas irmãs, iniciamos o programa Fé Católica e a nossa catequese hoje é sobre a visão cristã da morte. Hoje a Igreja comemora o Dia de Finados. Por isso, nossa reflexão será sobre a morte. É um tema complexo e ao mesmo tempo muito belo, quando tratado com profundidade. Não vamos nos preocupar simplesmente com a morte pela morte, como simples fato biológico. Nossa preocupação será com a morte aos olhos da fé cristã e, consequentemente, com o modo cristão de morrer. Sim, porque existe um modo cristão e um modo pagão de encarar a morte. Comecemos com uma questão. Como a Bíblia encara a morte? Trata da questão sempre sob o enfoque da fé. Jamais a vida e a morte são vistas em si mesmas, mas sempre em relação a Deus. É na fé que podemos compreender em profundidade o sentido do viver e do morrer. Se o mundo atual já não sabe mais o que pensar da morte, é porque já não vive mais em profundidade e com seriedade a fé. Infelizmente, hoje em dia, crer parece que se tornou sinônimo de ser supersticioso. Feito esse primeiro esclarecimento, avancemos na nossa reflexão. Com a morte, a condição humana chega a seu ponto culminante e também seu ponto crítico, pois esta experiência da morte toca o ser humano não somente pela dor da progressiva dissolução de seu corpo, como também pelo temor do desaparecimento perpétuo. Não podemos, portanto, fazer de conta que a morte não existe, ou, se existe, diz respeito aos outros e não a nós. Pelo contrário, a morte dos outros deve recordar-nos que também nós morreremos. Com a morte acontece o fim da história para cada ser humano. Com ela realiza-se o ponto crítico da passagem desta vida para uma outra situação que podemos esperar somente na fé. É próprio de todo ser vivo, inclusive do ser humano, a mortalidade. Todo organismo vivo decai até chegar à morte natural. Embora a Escritura diga que a morte é salário do pecado, e de fato é, contudo a morte faz parte da vida. O homem é mortal. Não dá para escapar da morte. A medicina pode prolongar a vida, mas não pode evitar a morte. Mas então, o que significa morrer? Primeiramente, a morte revela nossa finitude, nossa limitação. Que estranho é o ser humano. Sonha com a vida, deseja a vida, mas sabe que um dia morrerá. Aliás, o ser humano é o único ser que sabe que morrerá. Por isso mesmo, a morte não é somente uma questão física, biológica. Não é apenas um corpo que morre e vira cadáver. É uma pessoa que morre. E é interessante, em geral, aproximamo-nos da morte exatamente quando mais queremos viver. Quando, já adultos, damos tanto valor à vida e somos já maduros. Em certo sentido, nunca estamos prontos para morrer, mas para viver. E é assim, já que Deus é o Deus vivo e nos criou para a vida. É verdade que Deus não nos criou para a morte, não é o autor da morte. A morte entrou no mundo pelo pecado. Deus criou o homem para a incorruptibilidade e o tornou imagens de sua própria natureza. A morte entrou no mundo por inveja do diabo, e a experimentarão os que a ele pertencem. Por outro lado, também é verdade que Deus não nos criou para vivermos aqui na terra eternamente. A Escritura não ensina que se o homem não tivesse pecado, iria viver aqui para sempre. Pelo contrário, o Eclesiástico diz claramente: da terra o Senhor formou o homem, e para ela o faz voltar. Aos homens concedeu dias contados e tempo medido. Ele disse-lhes: precavei-vos de toda injustiça. E a cada um deu mandamentos em relação ao próximo. Vejamos bem, Deus criou o homem e deu-lhe apenas um punhado de dias contados. O homem não viveria aqui eternamente,
de qualquer modo voltaria à terra ao pó. E isso mesmo se não tivesse pecado. Então temos que conciliar essas duas ideias. Deus nos criou para a vida, não é o autor da morte. E por outro lado, mesmo sem o pecado, morreríamos. Meu abraço, amigo, a minha bênção. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Não troco a minha fé por outra fé. Não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já.